Olá, bom dia, tudo bem? Nós estamos na nossa 10ª aula da Escola Bases da Fé Cristã, aliás, do curso Bases da Fé Cristã. E hoje a nossa aula será sobre pecado, né? O que é pecado? Bom, é comum, né? A maioria das pessoas já terem feito essa pergunta, né? E de repente você também já tenha feito. O que é pecado? E geralmente quando alguém nos responde o que é pecado, vem com uma lista. Olha, pecado é beber, pecado é fumar, pecado é você usar drogas, pecado é você mentir, pecado é você roubar. Enfim, a lista é enorme. Então geralmente quando alguém pergunta o que é pecado, a pessoa que responde geralmente vai com uma lista enorme de coisas, de atitudes que são pecado. Na aula de hoje nós vamos ver 3 partes desse tema. E são 3 perguntas. A primeira é o que é pecado, a segunda é da onde vem o pecado e a terceira é como o pecado nos afeta. Bom, o que é pecado? Bom, a explicação mais básica sobre o que é pecado, né, ela tem no livro Base da Fé Cristã e ela tem na maioria dos livros sobre teologia sistemática quando fala do assunto pecado. Então esse é um pensamento bem definido, bem claro. Pecado nada mais é do que qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, em nossos atos, atitudes ou natureza. Então, isso é importante que você anote e que você grave isso de alguma forma. O que é pecado? Pecado é falhar, é errar o alvo quando se fala em relação à lei moral de Deus, com atos, com atitudes e com a nossa natureza. O pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu. Tanto a lei moral, aliás, temos a lei moral de Deus em vários textos na Bíblia. E de acordo com Paulo, na carta de Romanos, nós vemos que todos os homens possuem um pouco dessa lei moral dentro de si, na sua consciência. Abre em Romanos capítulo 2, verso 13, diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, todos nós possuímos consciência. Nós vimos na aula passada a respeito do homem, que o homem ele tem consciência. E essa consciência nos mostra o que é certo e o que é errado. Você não precisa de uma lista de regras para saber que algo é errado. Que é errado mentir, que é errado roubar, enfim, ou que é errado cobiçar algo de outra pessoa. Você tem isso dentro de você, né? Todas as pessoas têm isso. É algo que está gravado nos nossos corações. E é por esse motivo que o homem ele sente culpa quando ele quebra alguma dessas leis morais de Deus. E esse sentimento de culpa ele é algo que está presente não só nos cristãos, ou naqueles que já ouviram falar de Deus, mas até mesmo em pessoas que nunca ouviram falar do Deus da Bíblia. Então todos os povos possuem algum tipo de culpa. Tanto é que em todas as religiões existe a necessidade de algum tipo de oferenda, algum tipo de sacrifício para apaziguar, para deixar Deus ou a divindade mais calminho, né? Mais calmo, apaziguar a ira. Por quê? Porque eles sabem que fizeram alguma coisa contra a divindade. E como que eles sabem isso? Porque eles sentem culpa. Então eles tentam, de certa forma, oferecer algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferenda.
A lei moral de Deus, ela pode ser resumida nos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Bom, se você não conhece os 10 mandamentos, você precisa conhecer. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. O quinto diz: honra teu pai e tua mãe. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você reparou que do primeiro até o 4º mandamento, eles mostram as nossas obrigações diante de Deus. Desde o primeiro até o 4º, são aquilo que Deus espera de nós. Do 5º até o 10º, nós vemos a nossa obrigação para com o próximo. No início do seu ministério, Jesus fez um dos sermões mais conhecidos, que é o Sermão do Monte. Nesse sermão, vemos que Jesus fala sobre as leis morais de Deus também. Em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, Jesus afirma que não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar, tirar, acabar com a lei, ele veio cumpri-la, diferente daquilo que algumas pessoas afirmam. Em seguida, nós vemos que ele fala sobre o homicídio, que é o 6º mandamento. Segundo Jesus, um homicídio não é apenas tirar a vida de outra pessoa, mas um homicídio é o fato de você se irar com uma pessoa. Ou seja, Jesus pega aquilo que está lá nos 10 mandamentos, que é não matarás, e ele amplia. E ele fala, se você se irar contra o seu irmão, você é um homicida. Jesus orienta a resolver essa pendenga com o seu irmão. Jesus orienta a reconciliação. Após falar sobre o homicídio e ampliar o sentido da palavra homicídio, Jesus fala sobre o adultério. Bom, para Jesus, o adultério não seria apenas o ato ou atitude de um homem casado deitar com uma mulher que não é a sua, mas seria o ato de um homem casado olhar para uma mulher que não é a sua com segundas intenções. Isso já era adultério, ou seja, no coração. Além desses 2 exemplos, Jesus fala sobre outras coisas também a respeito da lei e ampliando esse sentido da lei. E o que nós vemos nessas palavras de Jesus? Bom, nós vemos que o padrão moral de Deus ele é muito maior do que o meu e o seu. Vemos que a lei moral ela é mais abrangente que os 10 mandamentos sugerem. E mais tarde nós vemos Jesus resumindo toda a lei de Deus em 2 leis. Mateus 22, verso 35 diz assim: um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resume 10 mandamentos em 2 mandamentos. Esse resumo da lei moral está dividido em 2 partes: Deus e o próximo. Quebramos essa lei todas as vezes que fazemos algo contra Deus ou contra aqueles que possuem a imagem de Deus. Lembra do que falamos na semana passada? Agora vamos falar sobre natureza. A natureza a que me refiro aqui é aquilo que eu e você somos, é a nossa natureza humana. Em Gênesis vemos que Deus criou o homem perfeito e livre. O homem foi criado sem nenhum pecado.
E por natureza ele tinha aquilo que chamamos hoje de livre-arbítrio. Bom, por natureza Adão e Eva possuíam a liberdade de decidir, escolher obedecer a Deus ou não. A vontade de Adão e Eva ela era completamente livre. Não tinha qualquer que fosse o condicionamento. Após criar o homem e depois a mulher, Deus deu uma ordem a eles. Eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos um. Eles foram proibidos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E só um parênteses aqui, não significa que aquele fruto fosse o mais gostoso, mas que era proibido. Deus havia dado todas as outras árvores, inclusive a árvore da vida, para que eles comessem e vivessem eternamente. Mas Deus havia proibido deles comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comem desse fruto, o pecado entra no mundo. O pecado não estava no mundo, mas ele entra no nosso mundo. E ele não estava no homem, mas ele entra no homem, como um vírus. Nos últimos dias estamos falando muito a respeito do vírus do Covid-19. E você deve estar se cuidando, assim como eu. O Covid-19 ele é um vírus que você pega ele através do quê? De gotículas de uma pessoa infectada, que espirra, que tosse, e fica essa gotícula às vezes em cima de um objeto, ou às vezes até no ar. Por isso nós estamos sendo orientados a utilizar máscaras. Então todo mundo mascarado. O Covid-19 ele entra dessa forma no homem. Ele entra pelo nariz. Por mais que você passe a mão, e por isso que nós higienizamos a mão por quê? Porque nós levamos geralmente a mão na boca, nos olhos, no nariz, e é onde ele acaba entrando. O pecado, ele não entrou pelo nariz, ele entrou pela boca. Adão comeu, A partir daquele pecado, a partir daquele momento, toda a humanidade passou a ser pecadora. É algo que faz parte do ser humano, faz parte da nossa essência, sermos pecadores. A partir daquele momento, o genes do pecado passou a estar presente em cada pessoa. A natureza que tinha sido criada boa e perfeita, agora não é mais boa e perfeita. A partir daquele momento, o homem passou a ser escravo do pecado. Daquele dia em diante, nunca mais a vontade do homem foi completamente livre. As escolhas humanas a partir de então, elas sempre estariam condicionadas à natureza caída e corrompida pelo pecado. Daquele dia em diante, mesmo sabendo o que é certo, o homem passaria a escolher o errado. O exemplo, por exemplo, de Caim e Abel. Caim sabia que se tivesse procedido de uma forma aceitável a Deus, ele seria aceito. Mas ele não fez. Ele não conseguiu por causa do pecado. O pecado já estava nele. E por mais que cumprisse a ele dominar o pecado levou a matar Abel. E então o homem passa de uma condição de amigo de Deus, ele passa a ser inimigo de Deus. Lembra no relato do Gênesis? O homem e mulher conversando com Deus, Deus passeava pelo jardim, eles tinham uma relação de amizade. E a partir do pecado, essa relação é rompida. Depois que eles são expulsos do paraíso, do Éden, você não vê Deus falando com Adão diretamente mais, nem com Eva. E então nós passamos a ser filhos da ira, como Paulo vai falar em Efésios. Essa natureza pecadora que herdamos de Adão é aquilo que nós chamamos também de depravação total. Depravação total não significa que o homem é depravado ou que ele é tão pecador quanto ele poderia ser. Mas significa que o pecado, que a depravação, ela atingiu todas as áreas da nossa vida. E isso nós vamos ver na terceira pergunta, que é como o pecado nos afeta. De forma que nada que envolve o homem
está livre do pecado. Nada do que eu e você fazemos está livre da contaminação, da mancha do pecado. Nós conseguimos ver isso nas nossas ações, nas nossas relações. Nós nascemos em pecado, como disse o rei Davi, e Paulo compartilha a mesma frase em Romanos. Em Romanos capítulo 3, verso 9, lemos o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. No verso 23, capítulo 3, verso 23, nós lemos o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Adão perdeu a glória de Deus e todos os homens também perderam essa glória. Considerando que temos uma natureza que está em guerra contra Deus e sua vontade, nós veremos como isso nos afeta. Bom, isso vai afetar nossos atos, nossas atitudes. Por causa dessa natureza pecadora, todos os nossos atos estão manchados pelo pecado. Mesmo aquilo que nós fazemos de bom, em última análise, muitas das vezes fazemos apenas para ter vantagens. Sejam vantagens obtidas diante de Deus, quando oferecemos algo a Deus, ou vantagens quando oferecemos algo a alguém e esperamos algo em troca. Bom, o segundo tópico é: de onde vem o pecado? Talvez você já deva ter feito essa pergunta também. De onde que vem o pecado, né? Bom, após vermos o que é pecado, é importante sabermos de onde ele vem. E é muito importante destacar que o pecado não vem de Deus. Deus não é o autor do pecado. Nós não podemos atribuir o pecado como algo que Deus tenha criado. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, nós lemos: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. E em Tiago, capítulo 1, verso 13, nós lemos: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Esses dois textos nos mostram que Deus não é o criador do pecado, que suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos. E o pecado é o contrário disso. E em Tiago também nós vemos que nós não podemos culpar a Deus pela tentação, porque ele não tenta ninguém e ele não pode ser tentado. E aqui nós entramos num certo mistério, pois sabemos ao mesmo tempo em que Deus ele não é o autor do pecado, e nós temos alguns textos que nos dizem isso, como nós acabamos de ver, mas também nós temos alguns textos que falam que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Em Efésios capítulo 1, verso 11, nós lemos o seguinte: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E aqui nós temos um mistério, um paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano em todas as coisas. Isso é muito importante você gravar. Mas o homem também é responsável por todas as suas ações. De tal forma que Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal. E o homem é o responsável. O pecado ele tem o seu início com Satanás e os anjos que pecaram com ele. A Bíblia não é muito clara como foi que isso aconteceu. Os textos bíblicos é um mistério para nós, que Deus não nos revelou completamente. Então nós não sabemos como que foi que aconteceu.
Mas o que nós sabemos é que o pecado ele tem origem em Satanás e os anjos, que agora são conhecidos como demônios, né? E depois disso, depois da criação do homem, o pecado entra no homem através de Adão, né? Então, quando Adão decide comer do fruto proibido, o pecado tem origem agora no mundo. Antes do pecado de Adão, não existia pecado no mundo. O pecado estava com Satanás e os demônios, mas não no mundo. Quando Deus fez o homem, fez ele com a liberdade de escolher pecar ou não pecar. Tiago responde também um pouco essa pergunta, de onde vem o pecado. Ele diz assim, capítulo 1, verso 4. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, o pecado vem da nossa natureza, do nosso coração. O pecado entrou no homem por causa do seu desejo. E sobre essa origem do pecado, eu quero destacar uma citação do pastor Franklin Ferreira e Alan Might na sua teologia sistemática. Ele diz assim: o pecado é, portanto, contra a vontade de Deus. O pecado é contra a vontade de Deus, mas nunca fora ou além da vontade de Deus. Ou seja, o pecado é contra a vontade de Deus, mas ele não é fora ou além dessa vontade. Deus permitiu a queda acontecer porque em sua onipotência ele poderia trazer o bem mesmo do mal. Paulo em Romanos capítulo 11, verso 32 diz: pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia com todos. Deus pôde usar de misericórdia com os homens porque os homens pecaram. E aí nós vamos ao nosso terceiro tópico: como o pecado nos afeta. Bom, o pecado nos afeta de várias formas. Por sermos descendentes direto de Adão, nós herdamos de Adão o pecado. E nós podemos ver isso claramente quando alguém morre, né? Então, com certeza você já foi a algum funeral, você já viu pessoas que morreram, pessoas que você ama, talvez já morreram. E muitos vão morrer, todos nós vamos morrer um dia. Alguns vão morrer de alguma doença, alguns vão morrer de um problema súbito, mas a verdade é que todos os homens morrerão, né? Em Gênesis capítulo 2, verso 16, nós lemos: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A sentença de Deus era bem clara: se Adão comesse do fruto, ele morreria. E a Bíblia mostra, alguns capítulos depois, que Adão viveu 930 anos e então morreu. Ou seja, levou talvez 900 anos para que Adão morresse, mas Adão morreu. Ele não morreu na hora que ele pecou, mas a sentença ela era irrevogável, ele não tinha mais escapatória, ele morreria fisicamente. E assim é conosco. Todos nós nascemos já destinados a morrer. Até o pessoal brinca, né? A única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer. A gente só não sabe quando, né? Depois do pecado de Adão, todos os homens, todos os animais, todas as criaturas que possuem vida passam a morrer também. Ninguém ficou para contar a história. Isso nos afeta até os dias de hoje. É só você ver o estrago que nós estamos tendo aí com o coronavírus. Não importa se a pessoa é rica, é pobre, é crente ou é descrente, se ela é branca, negra, todos vão morrer e todos morrem. Isso acontece porque Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, porque nós pecamos lá em Adão, todos nós pagamos a conta também. Após o pecado de Adão, todos os homens nascem pecadores, todos os homens nascem inimigos de Deus e todos nascem em rebelião contra o Criador. E nós quebramos cada um dos mandamentos que Deus nos deu. Colocamos qualquer outra coisa ou pessoa no lugar que pertence a Deus e a adoramos. Nenhum homem nasce com o desejo de buscar a Deus ou de se render ao Senhor. Todos nascem com vontade de fazer a sua própria vontade. Como diz o ditado, o importante é ser feliz.
E além disso, do pecado nos afetar dessa forma, nos afeta nos nossos relacionamentos, né? As nossas relações, elas são manchadas pelo pecado. Então por isso que nós vemos guerras, brigas, ódios, enfim, por causa do pecado. Se não houvesse pecado, nós não veríamos essas situações. E aí eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida, né, com essa doutrina do pecado. Bom, nós vimos que o que é o pecado? O pecado é basicamente qualquer falha em relação à lei moral de Deus, né? E só tem uma forma de nós anularmos esse poder do pecado em nossa vida, é através da morte. Não apenas a morte física, mas a morte em Jesus Cristo. Quando nós somos batizados e somos unidos a Jesus Cristo no seu batismo, no nosso batismo, simbolizando a morte dele. Então, quando nós descemos as águas, aquilo simboliza a nossa morte para o pecado, a nossa morte para o mundo. E quando nós voltamos das águas, aquilo simboliza a nossa vida, como a ressurreição de Cristo. Então não tem nenhuma forma de se ver livre do poder do pecado, a não ser nascendo de novo, morrendo para esse mundo e nascendo de novo. E isso é algo que todos os homens precisam. Jesus, certa vez, estava com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos homens mais importantes da religião judaica naqueles dias. Ele era um grande mestre da lei. E ele vai até Jesus. E Jesus olha para ele e vê nele necessidade dele nascer de novo. E ele pergunta, tá, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe? Não, Jesus fala o seguinte, não, aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Então é nascer de novo, é nascer de Deus, é ser uma nova criatura. Não vai significar que você, nascendo de novo, você não vai pecar. Você vai pecar, nós pecamos. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas significa que você não viverá constantemente no pecado. Significa que o pecado não vai fazer parte da sua rotina. O pecado vai ser um acidente. E pelo fato de você ter nascido de novo e colocado a sua confiança em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo vai estar sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o pecado não vai influenciar na nossa condição diante de Deus. Ou seja, mesmo depois de convertido, nós pecamos. Isso não tira a nossa posição diante de Deus como filhos de Deus, mas influencia no nosso relacionamento com Deus, né? De tal forma que quando pecamos, somos disciplinados pelo Senhor. Então, é muito importante você ter dentro de você essa convicção de novo nascimento. É muito importante. E se você ainda não nasceu de novo, é importante se arrepender dos seus pecados, é importante se voltar a Jesus Cristo e se render a Ele. Porque somente Ele pode fazer esse milagre. O Espírito Santo agindo na nossa vida, agindo na sua vida, fazendo com que você morra para esse mundo e nasça para Cristo. Bom, nossa aula de hoje ela está chegando ao fim, e eu desejo que você tenha um ótimo domingo, que Deus nos abençoe e até a semana que vem, né? Fiquem com Deus.